Olá pessoal, nesse segundo vídeo, como eu comentei com vocês anteriormente, eu vou resolver um exercício que nós vamos trabalhar de forma simultânea com as ferramentas PERT e CPM. E dando uma olhada aí no exercício que eu deixei para vocês, vamos lá. Considere um projeto que foi definido em 7 atividades, cujo sequenciamento e as estimativas de durações de cada atividade em dias encontra-se na tabela abaixo. Então, dando uma olhada aí nessa tabela, né? Nós temos atividades de A a G, temos as estimativas de duração otimista, mais provável e pessimista para cada uma dessas atividades, e a última coluna dessa tabela apresenta a relação de predecessoras. Diante disso, o exercício pede para a gente calcular, né? Letra A, todos os tempos de atividades esperados e suas respectivas variâncias. E para calcular os tempos esperados, a gente precisa usar aquela formulinha de tempo esperado que eu passei na aula passada para vocês, que consiste na soma, né, do TO mais 4 vezes TM mais o TP sobre 6. E para calcular a variância de cada atividade, basta fazer a subtração de TP menos TO, dividir por 6 e no final elevar ao quadrado. Ou ainda, né, poderíamos reescrever essa fórmula aqui desse jeito. TP menos TO ao quadrado sobre 36. Certo? Então, notem que nós vamos ter que calcular esse TE e o S quadrado para cada uma dessas atividades. E vai ficar mais ou menos assim, ó. 4 e 1 para a atividade A, 2 e 0 para a atividade B, 5 e 1 para a atividade C, 4 e 0,11 para a atividade D, 6 e 0,44 para a atividade E, 1 e 1 para a atividade F e 6 e 1 para a atividade G. Então essa é a nossa letra A. E a letra B do nosso exercício, ela pede diagrama de redes calculando IMC, TMC, IMT, TMT e as folgas de cada atividade. Então, antes de desenhar o nosso diagrama de redes, eu vou fazer um esboço aqui para ficar mais fácil depois para a gente dimensionar todos os quadros, né? Lembrando que a gente começa sempre de uma atividade início, e se a gente dá uma olhada lá na relação de predecessoras da nossa tabela, as atividades A e B não possuem predecessoras. Então, o início liga nas atividades A e B. Dando sequência lá na nossa tabela, as atividades C e D, elas têm origem na atividade A. Então, nós temos aqui duas atividades saindo da nossa atividade A. Eu vou chamar essa daqui de cima de D e essa aqui de baixo de atividade C. Já a atividade E, ela tem origem, né? Tem predecessora as atividades B e C. Então a atividade E, ó, ela vem aqui na frente e ela tem como predecessora a C e também a atividade B. A mesma coisa com a atividade F. Olha como é que vai ficar aqui, ó. Aqui nós já temos uma rede um pouco mais complexa. Então, B e C também dando origem à atividade F. A atividade G, ela tem como predecessoras as atividades D e E. Vamos ligar aqui. Atividade G, predecessoras, atividades D e E. Se a gente olhar na nossa tabela, as únicas atividades que não têm sucessoras, né, são as atividades G e a atividade
F. Então, tanto a atividade G como a F, elas estão ligadas no fim aqui do nosso projeto. Então vejam aqui como ficou o nosso esboço, né? E isso ajuda a gente a construir o diagrama de redes com os nossos quadros, onde a gente vai inserir todas as datas, né? De início mais cedo, término mais cedo, início mais tarde, término mais tarde, as folgas. Fica bem mais fácil de construir o diagrama. Eu vou construir aqui o nosso diagrama e eu já vou pular para a gente já começar a calcular as datas, ok? Certo. Já estamos aqui com o nosso diagrama de redes. E qual a primeira mudança em relação ao diagrama de redes que nós fizemos na aula passada? Na aula passada, a gente calculava, aliás, a gente inseria as durações aqui, né? Que eram as durações determinísticas das atividades, né? Utilizando o método CPM. O que a gente vai inserir agora como duração de cada atividade? O TE, que nós calculamos lá na letra A. O tempo esperado de cada atividade a gente vai colocar aqui na duração, então. Vamos lá. E agora a gente vai começar a programação para frente, calculando então as datas de início mais cedo e término mais cedo de cada uma dessas atividades. Todas as atividades que estão ligadas aqui no início, elas têm datas de início mais cedo em 0, que é a data 0 do nosso cronograma, e a gente vai somar aqui a duração de cada uma dessas atividades para calcular a data de término mais cedo. Aqui vai ficar 4 e aqui 2. Da atividade A, ela abre tanto para a atividade C como para a atividade D. Então 4 serão as datas de início mais cedo para C e para D. Legal? E já podemos calcular também as datas de término mais cedo para cada uma dessas atividades. 8 e 9. Certo. O que a gente pode fazer agora? Notem que a atividade E, ela depende tanto da C como da B. Que data de início mais cedo que a gente vai pôr aqui? 9 ou 2? A gente não pode colocar a 2 porque a gente não pode começar a atividade E assim que a B começar. Aliás, assim que a B terminar. Porque ela depende da C para... Tem uma dependência aqui também com a atividade C, né? Então, não posso colocar 2, tenho que colocar sempre a maior. A data de início mais cedo aqui para a atividade E é 9. Então, a data de término mais cedo será 15. A mesma lógica para a atividade F. Na dúvida entre 2 e 9, na programação para frente, escolhe a maior. E a data de término mais cedo para ela será 10. Bom, está faltando aqui para a gente calcular, então, só as datas para a atividade G. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A atividade G depende da atividade D e da atividade E. Na dúvida entre 8 e 15, é programação para frente, escolhe a maior. A gente escolhe 15 aqui como início mais cedo da atividade G. E a data de término mais cedo para ela vai ser 21. Legal. E agora que nós terminamos a programação para frente, a gente vai iniciar a programação para trás e logo nesse primeiro ponto aqui, né, para a gente começar a programação para trás, eu percebi que gerou uma dúvida em relação ao exercício da aula passada. Nós temos duas atividades ligadas aqui na atividade fim. Qual que é a data de término mais tarde que eu tenho que colocar aqui para essas duas atividades? Quando eu preciso escolher, né, entre 21 ou 10, eu vou escolher a maior.
Data de término mais tarde é 21. Para a atividade G, é a própria data de término mais cedo, né? Notem que aqui elas ficaram iguais. Uma coisa que eu percebi que gerou bastante dúvida é que algumas pessoas colocaram 10 aqui, né? No caso aqui colocariam 10 para a atividade F. Não pode colocar 10, e sim deve colocar 21. Por quê? A atividade F, ela é uma atividade que está ligando diretamente aqui no fim. Tudo bem que ela pode terminar mais cedo, né, na data 10. Mas, se ela terminasse na data 21, junto com a atividade G, isso não impactaria em atraso algum para o projeto como um todo, né? A única coisa que vai acontecer aqui é que, como a data de término mais cedo e a data de término mais tarde são diferentes, vai gerar uma folga aqui para essa atividade F, ok? Então isso eu percebi que gerou bastante dúvida e espero que vocês tenham compreendido que se eu tenho duas atividades ligadas aqui na atividade fim, a data de término mais tarde tem que ser a maior para essas atividades. Assim como aqui no início, quando a gente vai começar a programação para frente, a gente começa sempre com 0 e as datas de início mais cedo são iguais. No fim, na programação para trás, escolhe a maior e começa a programar a partir daqui. Ok? Então, início mais tarde para a atividade G também será 15. E início mais tarde aqui para a atividade F, nesse caso, será de 20. Notem que aqui, como nós temos uma convergência, né, da atividade D com a atividade E gerando a G, a data de término mais tarde para D e para E serão iguais. Portanto, 15. E a gente pode calcular o início mais tarde para elas também. 11 e 9. Atenção aqui agora para calcular a data de término mais tarde da atividade C. Por quê? Agora nós temos uma divergência. Então a atividade C, ela é essencial, né? Ela é predecessora tanto para E como para F. Então a gente precisa decidir qual data a gente vai escolher. A data de início mais cedo da E, aliás, a data de início mais tarde da E, que é 9, ou a data de início mais tarde da F, que é 20. Na programação para frente, lembrem-se sempre que a gente escolhe a maior. Na programação para trás, se tiver que decidir entre duas ou mais datas para escolher, nós vamos escolher sempre a menor. Então, nesse caso, a data de término mais tarde da C é 9 também, né? Porque ela é igual à data de término mais cedo. Calcula aqui a data de início mais tarde. E para B é a mesma lógica. Nós vamos ter que escolher também a menor, né? Porque aqui tem uma divergência da B. Ela abre tanto para E como para F. Escolhe a menor. E a data de início mais tarde dela será 7. Certo. Falta a gente calcular agora só para a atividade A. Notem que a atividade A também tem uma divergência para C e para a atividade D. Na dúvida entre 11 e 4, eu vou escolher a menor. Por que eu escolho a menor mesmo? Porque se eu escolhesse a 11 aqui, né? Vamos supor que a atividade, se eu colocasse 11 aqui, se a atividade A terminasse na data 11, a data de início mais cedo para C é 4. Nós teríamos que voltar no tempo, né? De 11 para 4. Então, não daria, né? Ficaria inconsistente aqui com a nossa programação. Por isso que a gente escolhe sempre a menor na programação para trás, quando tiver que decidir, né? E na programação para frente, se tiver que escolher entre duas ou mais datas, escolhe sempre a maior. Para calcular as folgas agora, basta subtrair, né? Data de término mais tarde
subtrair da data de término mais cedo, ou olhar para data de início mais tarde e subtrair a data de início mais cedo. Tem que dar a mesma coisa, né? A atividade G, a folga, ela vai ser 0. Na atividade F, a folga vai ser de 11. Na atividade E, a folga será de 0. Na atividade D, a folga será de 7. Na atividade C, a folga será 0. Na atividade B, a folga será de 7. E na atividade a folga será de 0 dias também. Bom, então tudo isso que nós calculamos aqui faz parte da nossa letra B, certo? Na letra C, ele pede para a gente determinar o caminho crítico e o tempo médio de conclusão previsto para esse projeto. O caminho crítico, só lembrando, todo aquele caminho, né, da nossa rede de atividades em que as folgas são iguais a 0. Notem então que se a gente olhar aqui, ó, a atividade A tem folga 0, ela faz parte do caminho crítico. Descendo aqui para a atividade C, ela também tem folga 0, então faz parte do caminho crítico. Vindo agora aqui para a atividade E, ela também tem folga 0 e também tem caminho e também faz parte do caminho crítico. E por último, vindo aqui para a atividade G, ela também tem folga 0 e faz parte do caminho crítico. Então, nosso caminho crítico é formado pelas atividades A, C, E e G. E ainda para completar a letra C, né, do nosso exercício, qual que é o tempo médio de conclusão previsto? O tempo médio de conclusão previsto é a data de término mais tarde, né? A gente pode olhar para essas datas de término mais tarde, que serão iguais, ou a data de término mais cedo, a maior data de término mais cedo da atividade ligada aqui ao fim do nosso projeto. Então, o tempo médio de conclusão, né, do nosso projeto é de 21 dias. Com isso, a gente responde já a letra C também. Beleza? Então, aqui nós encontramos a letra C. E para a letra D, o exercício pede, né? Probabilidade de o projeto ser concluído em até 23 dias. Agora, então, a gente precisa utilizar a nossa formulinha do PERT, que é Z igual a D menos Mi sobre raiz da variância total do caminho crítico. Para essa letra D, então, o nosso Dzão será de 23 dias. O Mi é o tempo médio de conclusão do projeto, que é de 21 dias. E a gente não tem ainda a variância aqui total do nosso caminho crítico. O que a gente precisa fazer para calcular a variância total do caminho crítico? Basta analisar, né? Quem faz parte do caminho crítico? As atividades A, C, E e G. Então eu tenho que vir aqui, nessa tabelinha aqui que nós calculamos na letra A do exercício, e somar as variâncias das atividades que fazem parte desse caminho crítico. A, C, E e G. 1 mais 1 mais 0,44 mais 1, a gente vai ficar com uma variância de 3,44.
uma variância total aí do caminho crítico. Beleza. Agora, basta a gente substituir os valores aqui na nossa fórmula. Vai ficar 23 menos 21 sobre raiz de 3,44. E fazendo aqui esses cálculos, a gente chega no valor de z igual a 1,08. Então, z vale 1,08. E se a gente buscar lá na nossa tabelinha, né, dos valores de z e suas respectivas probabilidades, a gente vai chegar à conclusão que a probabilidade aqui para a letra D é igual a 85,99% de chance de terminar esse projeto em até 23 dias, né? Ou a resposta ela vem, né, de acordo com o que está lá na tabelinha, 0,8599. Tudo bem? Essa é a nossa letra D. Já na letra E, o exercício pede para a gente o tempo de conclusão correspondendo a 95% de probabilidade. Então agora ele deu a probabilidade para a gente e está pedindo o tempo de conclusão. É só fazer o processo inverso ao que nós fizemos na letra D. Se nós buscarmos lá na nossa tabelinha das probabilidades o valor aproximado de 95%, a gente identifica, né, um valor de z igual a 1,65. É bem aproximado. Mas a gente pega o valor mais próximo dessa probabilidade de 95%. E substitui esse valor de z na nossa fórmula. 1,65. O que a gente quer calcular agora é o dzão menos o tempo médio de conclusão, que é de 21 dias, sobre a raiz de 3,44. Isolando o nosso dzão aqui, né, multiplicando 1,65 pela raiz de 3,44, vai ficar 21 mais 3,06, que é igual a 24,6 dias. Então, para ter uma probabilidade aí de 95% de chance de terminar esse projeto no prazo, teríamos que passar então um prazo aí de 24,06 dias, né? Que é bem próximo de 24 dias mesmo. Já na letra F, o exercício pede para a gente esboçar, né, para a gente construir o gráfico de Gantt, ou gráfico de barras. Eu já vou montar a estrutura do gráfico aqui para ficar mais fácil da gente preencher ele e terminar esse exercício. Certo. Já estamos aqui então com uma estrutura aqui, né, para a gente esboçar o gráfico de Gantt. Lembrando que a gente começa construindo o gráfico de Gantt com as datas de início mais cedo e término mais cedo. Então vamos lá. A atividade A, ela começa em 0 e termina em 4. Então a atividade A, ela terá essa barrinha aqui, ó. Legal. A atividade B, ela termina em 0, ela começa em 0 e termina em 2. Ela tem essa barrinha aqui. A atividade C, ela começa em 4 e termina em 9. Começa em 4 e vai terminar em 9. Certo. A atividade D começa em 4, termina em 8.
A atividade E começa em 9 e termina em 15. Legal. A atividade F, ela começa em 9, termina em 10. E a atividade G começa em 15 e termina em 21. Certo. Então, aqui está o primeiro esboço para o nosso gráfico de Gantt. A gente pode pintar aqui, né, numa cor diferente, as atividades que fazem parte do caminho crítico, que nesse caso são as atividades A, atividade C, a atividade E, e a atividade G. Essas 4 atividades, se elas atrasarem, esses atrasos impactarão no projeto como um todo. Já as atividades B, D e F, elas têm uma certa flexibilidade. Por quê? Elas possuem folgas. E a gente pode mostrar essas folgas aqui no nosso gráfico de Gantt também. Por exemplo, para a atividade B, a data de término mais tarde para essa atividade é 9. Ela poderia terminar até aqui, ó, na data 9, que não impactaria em atrasos no projeto como um todo. Então, a atividade B, ela tem tudo isso aqui de folga. Dá para a gente deixar mostrado dessa forma. A atividade D, ela tem como data de término mais tarde a data 15. Então ela poderia terminar aqui, ó. Tudo isso aqui de folga. Que se a atividade D atrasar um pouquinho, né, até a data 15, não vai impactar em atrasos no projeto como um todo.